Irmãos, irmão, salve com a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos trazer aqui a palavra de Deus, é essa que Deus colocou em pauta, colocando na minha vida, e me traz muita alegria para que eu transmita essa palavra. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 21 de Lucas, e no versículo 34. Então o título, irmão, desta palavra é: devemos viver vigilante. É tremendo, é uma palavra que ela é muito boa para o nosso entendimento, porque o dia que nós vivemos hoje é um tempo que traz muitas coisas para preencher o nosso entendimento e nós esquecer da santidade, da palavra do Senhor. E aí a gente começa a se colocar muito nos prazeres, nos desejos, e esquecemos da santidade de Deus. Então Lucas, ele escreveu essa passagem, e no 34 ele colocou exatamente aqui um tema: devemos viver vigilante. E essa palavra que Lucas escreveu foi o próprio Jesus que pronunciou, que pregou lá nos montes das Oliveiras. E eu recebo esta palavra no meu coração, porque eu preciso, o irmão precisa, a irmã precisa de ter um despertamento, porque nós sabemos que Jesus está voltando, mas Jesus ele vai voltar para buscar uma igreja que é uma igreja que tem uma aliança, que tem um compromisso. E se esse compromisso estiver atrelado, estiver no nosso coração, estiver em perfeito lugar na nossa vida, nós não somos pegos de surpresa, né? Porque até para nós pegar um ônibus, para a gente viajar, a gente tem que chegar primeiro que o ônibus, né? O ônibus não espera, ele passa. Aquele que estiver na parada, ele leva. O que não tiver, tem que esperar de novo outro tempo. Então, são para nós entender, porque o Senhor Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão grande, como está lá em João 3,16, que o projeto dele é Jesus, e ele deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso compromisso com ele é uma aliança, mas nós temos que ficar vigilantes, porque a Bíblia diz que o vosso adversário, ele ruge como leão, tentando tragar uma pessoa para tirar da presença de Deus. Então vou ler aqui, e eu creio que os irmãos têm compromisso com a salvação, ama e quer a salvação, e essa palavra que Deus está falando por meio das Escrituras é para mim e para você que temos um compromisso com Ele. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 34 do livro de Lucas, capítulo 21, e verso 34, diz: tenham cuidado de vós mesmos. Olha o que o Lucas está dizendo: tenha cuidado com vós mesmos. Então ele está aqui escrevendo aquilo que Jesus viu muita negligência. Ele diz: tenha cuidado com você mesmo, olhe para você. Então quando o Lucas diz assim, tem cuidado de vós mesmo,
para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena. Olha só, então embriaguez não é a bebida que vai deixar o homem embriagado. Quando ele fala aqui embriaguez é a forma de nós se colocar no entendimento do mundo, nós buscar muitas coisas do mundo, nós ficamos embriagados com os nossos desejos, com a vontade da gente entrar no mundo para prosperar em alguma área e esquecer exatamente da área espiritual. Porque quando Jesus voltar, e se ele encontrar nós com a mente embriagada na farra do mundo, nós vamos exatamente estar despreparados, porque o nosso espírito ele está preocupado com as coisas terrenas, não está na santidade. Nós estamos com a mente mergulhada na iniquidade do mundo, e ele diz: cuidado para que vós não enche o coração de uma embriaguez mundana, de umas coisas mundanas, e venha esquecer da santidade, venha esquecer do compromisso, venha esquecer que ele é o Senhor da vida, e as vidas que ele comprou com seu sangue, essa vida tem que estar em alta vigilância, para que o vosso adversário não mude, não roube, não tormente, não desvie. É por isso que ele diz: cuide de você. Cuidar de você é exatamente você olhar que você tem um valor. Cristo veio e morreu na cruz, por quê? Porque ele viu a tua alma que estava perdida, e ele disse: eu tiro da vitrine, eu compro, eu não quero esta alma. Então ele deu a vida dele pela nossa vida, e fez uma aliança, e ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, essa pessoa viverá. Isso ele fala da continuidade da vida eterna, porque muitos que morrem sem Cristo, eles não vão viver, eles vão até o juízo final, são ressuscitados, mas para a vergonha da segunda morte. Mas aquele que crê em Cristo, ele é ressuscitado para a vida eterna. Olha o que ele diz. Então, ele vai nos ensinando para nós não ter essa embriaguez, consequência de libertinagem. Tem muitas pessoas, né, irmão, que tem essa libertinagem. Eu quero estar na igreja, mas eu quero ter minha liberdade no mundo. Eu quero estar na igreja, mas eu quero trair. Eu quero ter aquele movimento que o mundo tem de beber, de fumar, de se prostituir, fazer aquilo, ir para o meu trabalho. Aí ele está se embriagando, porque o compromisso que ele tem com Cristo, ele está entrando no lado do inimigo, que é exatamente as libertinagens deste mundo. E ele diz: vigie, preste atenção. Por quê? Porque quando vier o Filho do Homem, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, mas esteja preparado, esteja alinhado. Então nós temos de ter esta forma de ansiedade. Ele diz: lança toda a tua ansiedade aos pés do Senhor. Porque muitas vezes, irmão, nós temos mesmo uma preocupação e somos ansiosos, né? Eu tenho ansiedade para ganhar, para buscar aquilo, assim, não seja ansioso, mas se tiver, lança a tua ansiedade aos pés do Senhor. Aí, irmão,
essa passagem, ela nos traz uma lembrança que eu vou trazendo aqui para os irmãos entender. No tempo de Noé, Deus falou com Noé assim: Noé, faz uma arca, porque todos aqueles que têm fôlego na terra eu vou tirar. Vou enviar um dilúvio, chuva, e eu vou te dar uma chance. Faz para ti uma arca. Quando a água vier, tu entra na arca, bota o teu povo na arca. Aquele que entra na arca vai escapar do dilúvio. Vai ser muita água. Só quem estiver na arca é que vai exatamente viver. Então, baseado aqui, traz uma comparação. Fala por tempo de Noé. Então Noé, ele começou a pregar um evangelho, dizendo assim: olha, Deus falou para mim, para que eu construísse uma arca. E o povo, irmão, não sabia nem o que era chuva, sabia nem o que era a palavra chover. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, irmão, eles viviam uma vida normal que nem hoje nós vivemos. Davam-se em casamento, tinha sua área de trabalho, tinha sua família. E algo que eu tiro dessa mensagem, dessa área ali do tempo de Noé, irmão, que quando fala em família é uma vida, porque tem pessoas que não vai para a igreja, tem pessoas que têm uma religião, tem pessoas que não bebem, não fumam, não matam, nem roubam, só que ele acha que ele está salvo, então ele não vai para Cristo. Então essa pessoa estava no tempo também de Noé. Por quê? Porque Noé pregava para todos. Para aqueles que estavam na prostituição, para aqueles que estavam na festa, para aqueles que estavam matando, para aqueles que estavam fazendo mal, e para aqueles também que tinham sua religião, para aqueles que não saíam, tinham sua família. Mas uma coisa que chama atenção, irmão: quando o dilúvio chegou, todos morreram, tanto que era mal como que era bom. E se eles estivessem aonde Deus mandou que eles fossem, para eles escapar, porque a religião não salva ninguém. Então ele estava na forma de religião, mas Deus disse: Noé, manda eles entrar na arca, só vai viver quem estiver na arca. Mas eles nem perceberam, que a Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, eles faziam festa, eles casavam, eles tinham família, estavam em casamento, mas foram pegados em surpresa. Porque quando começou a mudar o tempo, que Noé com 100 anos fez a arca, ele entrou para dentro da arca, ele fez tudo que Deus mandou. Aí Deus disse: agora eu vou enviar o dilúvio. E fosse o dilúvio, irmão, como fosse Jesus na vida, né? Então, aquelas pessoas que estavam na cidade, era muita gente, estava naquela cidade. Quando eles olharam o tempo, viram o tempo mudar, eles já começaram a ficar ali com remorso, e começaram a sentir o pingo d'água sobre as suas peles. Isso não é que vai chover mesmo? Não é que vai acontecer a profecia de Noé? Noé pregando, 100 anos pregando a palavra: olha, vai chover, entre na arca, é dentro da arca que vocês vão ter o escape, é lá que vocês vão viver. É como hoje nós também, irmão, dizendo para as vidas: olha, não é a religião que salva, é Jesus. A arca simboliza Jesus. Jesus, ele é um paralelo ali com a arca, e a arca com Jesus. Então, quem aceitar a Cristo e vigiar e perseverar, quando Jesus vier, que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós estamos com o coração limpo,
nós estamos com a fé perfeita. Então, hoje em dia, nós estamos comparadamente com os tempos de Noé. E eles tinham raiva, irmão, tinha raiva. Esse velho mente, esse velho fica insistindo, fazendo uma arca no deserto. Olha que coisa, irmão, porque é difícil a gente acreditar. Como é que nós vamos acreditar que de repente o céu vai mudar e Jesus vem? É a mesma coisa da gente acreditar, passou aí uma arca, constantemente cidade de areia, e vocês entrem para dentro. Mas nem vai ver isso vai acontecer, fazer um navio aqui grande para nós estar dentro, porque sim, irmão, é uma forma que Deus usa para que a tua fé entre em ação. Ou no momento que a palavra diz que o anúncio do Evangelho, que é a pregação, ela vai gerar. Então, no coração deles não gerou, porque eles não deram vida a Noé. Investiram lá Noé. É verdade que isso vai acontecer? Como é que vai acontecer? Noé disse, olha, passar 40 dias, 40 noites chovendo. E Deus disse que tudo aquilo que tem fôlego, de baixo em cima da terra, vai morrer. É verdade, Noé? É verdade. E como é que nós fazemos? Sim, nós estamos fazendo a arca, vocês vêm, entram para dentro da arca e Deus vai cumprir. Eu garanto que quando começar a chover, a arca vai flutuar. E quem estiver dentro vai se salvar. Então, não foi assim que as pessoas pensaram. Mas ele disse, tá, vai fazer, nós vamos dançar, nós vamos beber. Se embriagaram no meio das suas libertinagens e foram pegos de surpresa. E ali foi de várias religiões. Ali foi pessoas de vários tipos. Tanto aquele que estava bebendo como aquele que não bebia. Tanto aquele que estava mentindo como aquele que não estava mentindo. Porque não é as nossas obras que salva. Quem salva é Jesus. As nossas obras mostram o caminho que nós estamos andando. As atitudes que nós tomamos é o que tem dentro do nosso coração. Se eu tenho vontade de fazer essas coisas de libertinagem, é porque está dentro de mim. Mas ele diz, vigiai por vós mesmos, tenha cuidado de vocês mesmos. Então, irmão, quando começou a chover e a água foi enchendo, aí aquelas pessoas se desesperaram e foram até Noé e disse, Noé, agora nós acreditamos. E nós observamos como é que essas pessoas vão acreditar quando eles veem Jesus. Não vai dar tempo. Porque a Bíblia diz, irmão, é como um piscar de olho. Você nem percebe que pisca o olho, né? Você abre na velocidade, fecha na velocidade, e você nem percebe. Não tem quem consiga contar o tempo da velocidade do piscar de olho. E a Bíblia diz, é como um piscar de olho, assim, né? Como o sol nasce no ocidente e se põe no oriente, é a vinda do Senhor. Aí Lucas escreveu exatamente o que Jesus estava, porque ele era a arca, Jesus era a arca. Jesus sabia que aquele povo ali estava, irmão, em sintonia com o mundo. E ele sabia que precisava de uma palavra de alerta. Por quê? Porque, irmão, todo dia morre gente. Todo dia a porta do caixão se fecha para alguém. E se aquela pessoa está com o coração mudando, sem esperar Cristo, a Bíblia diz que ele morre e vai até o juízo final. Mas olha o que Lucas diz sobre a vigilância. Para que jamais vós suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. E o coração fica cheio demais, né, irmão? É tanto pensamento que a gente não tem nenhum espaço para ali acomodar a palavra, acomodar
alegria, acomodar exatamente a verdade. Por isso que aquele que se perde, ele não tem nele a verdade, não tem nele a alegria, não tem nele a paz. Porque quem é a paz? É Jesus. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Olha só, então ele está dizendo aqui: para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para aquele dia, está vendo? Não, para aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. É isso, irmão, que eu me preocupo. Quando eu li uma mensagem dessa, Deus está falando comigo, porque eu tenho que tomar conta do meu espírito. É eu que tenho de me consertar, eu que tenho de tomar minha atitude, eu que tenho de ficar ao frente, é eu que tenho de observar se eu estou agradando a Deus, é eu que tenho de ver como é que está meu coração, se o meu coração está mais para o mundo, se o meu coração está mais para a verdade, como é que está meu coração, como é que está a minha vida. É eu que tenho, irmão, de botar a minha própria dia a dia, minha própria vida em prova. Eu tenho de examinar, eu tenho de olhar, eu tenho de ver o que eu gosto mais, em que eu tenho prazer, se eu sou exatamente dominado pelo mundo, se eu vou porque é a vontade que é maior, ou se eu tenho vontade eu freio, ou se eu quero aquilo eu freio, ou se eu tenho domínio próprio, que é um dom do Espírito. É necessário que nós tenhamos o dom do Espírito, que é o domínio próprio, porque se a gente não tiver um domínio próprio, na hora que a gente vê uma coisa da vontade, vai ser levado por aquilo, né? Mas se eu tenho domínio, eu posso ver. E ali eu digo: Senhor, tira do meu coração, deixa meu coração com espaço para a tua palavra. Por quê? Porque a armadilha, irmão, a gente pega o passo, a gente pega um animal, aquilo que a gente quiser, a gente pega. Por quê? Porque a armadilha só sabe quem arma, só sabe onde é que está a armadilha quem bota. Mas nós não sabemos aonde é que está a armadilha. Esse mundo é uma armadilha que tem pegado muitas pessoas de surpresa. Mas o Espírito Santo, ele não para de falar: vigiai vós, olha para mim, eu sou a minha verdade, a sua vida. Prepara-te o teu coração, não deixa ele se embriagar com as libertinais deste mundo. Então isso quer dizer que o Espírito Santo está pregando, né, irmão? E tem pessoas que não olham para a sua própria vida, porque ninguém dá a sua vida de volta. Se nós partirmos, seja num acidente, seja de doença, a única coisa que os amados da nossa família faz é nos levar até o cemitério, e lá eles voltam e a gente segue só. Porque o familiar vai até o cemitério, do cemitério eles voltam tristes, chorando, mas você segue à frente. Olha só, se você está preparado, se você está com aliança, se você está firme, aí se eu disser para tu que o anjo vem te acompanhar, o anjo chega, pega na tua mão, leva até o paraíso, e lá você é guardado. Você vê que quando o Senhor Jesus ele estava no jazigo, ali o anjo estava lá. Quando Madalena chegou, o anjo falou com ela. Então o anjo disse: mulher, o que tu busca? Porque ele não está mais entre vós aqui. Ah, Jesus, o mestre. Olha aí. Então o anjo estava ali, porque o anjo também cuidava. O anjo era os anjos de Deus. O Espírito Santo era o Espírito de Cristo.
E é Ele que nos prepara, irmão. É Ele que nos dá a força. Agora, a pessoa que estiver mentindo, ele tem consciência. E o Espírito Santo está ali, está vendo. Mas ele diz assim: não entristecereis o Espírito Santo. Quando é que você entristece? É quando você insiste naquele erro. E quando você não insiste no erro e volta, aí você alegra o Espírito Santo. Ah, mas eu não posso tirar o Espírito Santo, vai antigo. Porque ele disse: tudo é possível aquele que crê. Nós não podemos se libertar. Quem liberta o homem? Não, eu peço a Deus, mas quem liberta é o Espírito Santo. Mas é necessário que eu tenha fé e peça, e dê a Ele a oportunidade para Ele tirar. Se for enfermidade, Ele tira. Se for espírito, Ele expulsa. O que for a dor, o que for algo, Ele vai tirar. Chama-se uma criatividade do Espírito Santo na nossa vida, que é para nós exatamente ficar com aliança com Ele, para nós ficar com o nosso coração livre. Então, olha só, nós estamos, irmão, em muitas armadilhas do diabo, muitas armadilhas. E quem vai se defender das armadilhas? Então, eu tenho que ter compromisso com Deus, e Deus acampará ao meu redor um anjo. E esse anjo, ele vai ver o invisível. Eu vejo o visível e ele vê o invisível. Eu me defendo de uma parede dessa, né, irmão, que eu estou vendo, não vou bater. Mas se eu não estiver vendo, ele me defende. Então, o anjo de Deus nos defende naquilo que é invisível. Você vai numa pista dessa, de repente acontece um acidente, o anjo está vindo e te livra. Aí você diz assim: olha, Deus me deu livramento. Com certeza. Por quê? Porque o nosso corpo físico, tá, irmão? Qualquer algo que bater, ele se quebra. Mas a fidelidade de Deus de dar a nós o livramento é para que nós exatamente recebamos uma força de fé e creia que Ele é conosco. Então, podemos ver que ele diz, olha o versículo 35, para o irmão entender, é em Lucas 21, e eu estou do versículo 34. Que, irmão, Deus colocou no meu coração essa passagem, e eu acho muito importante, porque eu boto ela em várias, tá, irmão? Eu boto ela aqui no meu calendário. Como é calendário, irmão? Porque eu anoto no meu coração, né, para me ficar ativado, para me ficar na prudência, para mim ficar sabendo que Jesus disse assim: olha, eu estou te dando um aviso porque tu não sabe o dia, né? Eu não sei o dia que ele vai voltar, mas eu tenho que estar preparado para exatamente no dia que ele voltar, esteja eu, né, irmão, ali no ponto, porque a salvação, irmão, é muito importante. Mas não compramos salvação. Tantas pessoas milionárias aí que morreram e não tiveram nem oportunidade de comprar, né? Porque a salvação ninguém compra, só Jesus pagou o preço. Aí o que é que nós temos que pagar? Nós temos que pagar a fidelidade de crer, a fidelidade de andar com esta aliança, entendeu? Aí o versículo 35 ele vai dizer: pois ele certamente virá sobre todos que vivem na face de toda a terra. Isso é uma confirmação, irmão, que ele está dizendo: ele certamente virá. É igual Noé dizia assim: a chuva com certeza vai vir. É a mesma coisa que eu estou dizendo, irmão. Jesus vai voltar a qualquer momento. Noé não marcou que ia chover. Noé não disse a hora, se era de manhã, se era de tarde, ou se era de noite. Mas ele disse: com certeza vai chover. Vai vir o dilúvio. Vocês vão morrer afogados. Com certeza. Então ele disse:
aqui ele está dizendo no versículo, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Então nós podemos ver a palavra de Deus nos trazendo uma exortação, irmão. Aí eu observo, Senhor, me ajuda eu ficar vigilante, me ajuda eu andar no teus caminhos. Quando eu for errar, tu me tira do erro, não me deixa eu fazer a minha vontade, mas te faça a tua vontade na minha vida, porque nós não sabemos a data, qual é o calendário, qual é o ano, nós estamos no século 21, nós não sabemos qual é, se daqui a 100 anos, se daqui a 24 horas, se daqui mais uma hora, nós não sabemos. Mas uma coisa eu digo, nós temos que ter no coração a certeza. A certeza por quê? Porque eu aceitei a Cristo, eu confio, Jesus disse, eu te salvo. Porque na hora que nós aceitamos Jesus, irmão, a confissão que nós fazemos, mas nós estamos exatamente com o pecado. Mas naquele momento que nós recebemos Cristo na nossa vida, aí Paulo diz o quê? Paulo vai dizer assim: somos justificados no sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo, ele justifica o teu pecado. Então ele apaga. O sangue de Cristo é como uma borracha, irmão. Ele passa na tua vida e apaga. Quando ele apaga os teus pecados, tu já está habilitado para entrar no céu. Porque é o sangue de Cristo que te purifica de todo o teu pecado e te escreve o teu nome no livro da vida. Mas nós estamos vivos, nós estamos aqui ainda. E o que temos que fazer? Aí cabe a vigilância. Porque se nós não vigiar, nós vamos esquecer que aceitamos Jesus. Aí nós vamos esquecer, né? Porque não uma vez aceitar Jesus, mas nós temos que estar na luz da palavra. O que é na luz da palavra? Eu andar nela, eu ler ela, eu observar ela. Aí ela vai dizer: aqueles que meditam na palavra de dia e de noite. Aí ele faz uma comparação, ele diz assim: é que nem uma árvore plantada diante das águas. Para nós entender a segurança que Deus nos dá. Uma árvore plantada diante das águas, ela sendo aguada todo o tempo, ela sempre verdinha, ela flora, ela dá fruto nas estações certas. Mas uma árvore, irmão, lá no mato, sem ter água, ela murcha, ela seca, impossível por tempo sem chover, ela morre. Olha a diferença. Então a palavra, ela para o nosso espírito é como água, ela vai aguando a nossa fé, ela vai trazendo a aproximação da verdade ao nosso coração. Por isso que ele diz: não deixe o coração de vocês se embriagarem com a libertinagem, com as coisas deste mundo. Irmão, eu vou dizer para você, como acontece comigo, acontece com vocês também. Quando a gente está no auge de adorar, de buscar, de ler, de fazer, aí vem um arrudeio por ali, aí faz umas perguntas, né? E depois eles fazem uma oferenda, a oferenda do diabo, porque ele sabe que você está ali na palavra, que você está ali para salvar também outro, levando a mensagem. Então ele conhece também as nossas vontades. Por quê? Porque o pecado ainda habita na nossa carne, e a gente tem a vontade, tem o prazer. Ele sabe que a carne, ela tem seus meros prazeres. Ele sabe que a carne, ela tem adrenalina de vontade. Tudo que a gente faz, aquela vontade de fazer, é a carne que recebe adrenalina, entendeu? Aí quando você diz: eu achei bom fazer isso, é igual a comida, eu vou repetir, eu gostei, eu amei, eu quero. Aí o meu intestino pede, eu vou lá e boto. Entendeu? É a adrenalina ali que está em alta, ali no meu paladar. Como seja, a adrenalina da alegria que o corpo recebe do mundo, qual o inimigo sabe que é a sujeira. O inimigo sabe que aquilo ali vai causar morte
espiritual, como algo para nós entender mais rápido, para nós perceber, né, como o diabo ele é sagaz. Ele entra na família, tá, irmão? E ele sabe que a família de Deus é construída entre um homem e uma mulher, tá? Então ele sabe que a necessidade tanto do homem como da mulher está ali, e a adrenalina do prazer é lá em cima, e ele vai pegar um momento, porque ele diz que ele está rodeando, para ver onde nós estamos, para ver o que nós queremos, para ver como é que nós estamos, porque quando Jó estava na sua casa, quando Jó estava na presença de Deus, aí o Satanás ele foi até a presença dos filhos, ali no meio dos filhos de Deus, que é os anjos, ele estava ali, ele no meio, nenhum deles viu, mas Deus olhou e viu que ele vinha e perguntou: da onde tu vem? Ele disse: de passear e arrodear na terra. Ele estava ali passeando, observando, até porque ele deixou abertamente que ele é aquele que observa a nossa vida. Aí Deus nos perguntou assim: tu tem visto Jó, o meu servo? Aí ele foi e disse: eu vi. Olha aí, eu vejo que ele é um homem alegre, ele é um homem abençoado, que tu abençoa, ele é um homem próximo porque tu dá a ele a prosperidade, é um homem que vive feliz porque tu dá a ele, tudo que ele quer tu dá. Como é que ele não é feliz? Como é que ele não está lá para te servir? Mas será que ele é fiel a tu? Se tu tirar o que ele tem, será que ele não vai blasfemar? Mas Deus só dá prova, porque Deus conhece nosso coração. Se ele veio no meu coração, ele sem nada, eu vou blasfemar, então Deus não vai provar, porque nós estamos provados além das nossas forças. Aquilo que nós suportamos, Deus coloca, porque nós suportamos, mas o que nós não suportamos, Deus não coloca, irmão. Então, quando ele respondeu: o teu servo é fiel, porque ele tem as coisas. Se ele não tiver, ele talvez não fosse fiel. Aí Deus disse: então tu vai lá, tu não toca no espírito, toca nas coisas materiais dele. E a Bíblia diz que tudo saiu, tudo ele tirou de Jó, para nós ver que a tempestade é uma coisa maligna, a destruição, tudo que vem é tudo com permissão de Deus. Mas Jó continuou ali, porque as coisas não estavam dentro de Jó. Em Jó estava o Espírito Santo, estava ali a fidelidade, o amor, o prazer de servir a Deus. Isso o diabo se envergonhou. Por quê? Porque ele foi de novo e disse: tu viu? Vi, tirou tudo dele, tirei. E ele não blasfemou, não. Mas por quê? O diabo é um promotor, irmão, de acusar. Ele, mas sabe por que ele não blasfemou? Porque ele é um homem robusto, ele é um homem cheio de saúde, ele é um homem que sente ali a paz, a alegria, ele não tem doença. Como é que ele vai namorar se ele é tudo perfeito? Aí eu disse: então vai lá, toca no corpo dele e não toca no espírito. E o diabo não toca no espírito do homem não, viu, irmão? Pode tocar na pele, no corpo, em algo. Por isso que o crente, desde que morre doente, mas o espírito dele está em Cristo, está salvo. O espírito dele está limpo, está purificado. Então, foi só ali uma forma de Jó mostrar que nós podemos ser fiel, que nós podemos ter fidelidade, que nós podemos ser ricos e ter Deus, nós podemos ter a paz e a alegria com Deus, mas também, se Ele estiver no nosso coração, pode tirar tudo e nós vamos continuar fiel a Ele. Por isso que Ele diz: não deixe o seu coração se embriagar exatamente com as coisas do mundo, porque se Deus permitir que o inimigo tire, a gente vai ficar ali com Cristo, a alegria é a mesma, o prazer é a mesma. É tanto que Jó, irmão, recebeu um toque maligno dele,
E o corpo de Jó ficou leproso, ficou cheio de lepra. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória! E o diabo ali se estourando de raiva, porque ele tocou. A Bíblia diz que Jó não pegava uma pedra, ali se coçando, o sangue saía. E os amigos de Jó chegaram e: Jó, tu está no pecado, olha a maldição. A mulher de Jó chegou e disse: homem, renuncia teu Deus e morre. E ele disse: mulher, como a louca falas, assim tu falarás. Que ela falava que nem uma louca, mas ele não chamou ela de louca. Mas ele disse: assim como a louca fala, tu fala. Tu está igual a uma louca. E ele ficou ali na prova. Os seus amigos pecaram, a mulher pecou, só Jó que não pecou. Muitas vezes nós observamos, para nós não pecar, quando um da família estiver sendo provado, quando alguém, ou filho, ou pai, ou mãe estiver sendo provado, Jesus disse: vigia e cuida de ti. Não deixe o teu coração se encher da libertinagem deste mundo. Vigiai, porque não sabeis a hora, nem o dia. É Jesus que está pedindo a santidade, irmão. É Jesus que está pedindo a nossa fé, cavando. É Jesus que está pedindo para nós ficar ali observando que Ele é o Senhor que deve estar na nossa vida, tanto nós dormindo como nós acordados, nós trabalhando, mas Ele tem que estar ali. Vigiai. Por quê? Porque o coração do homem só distancia de Deus quando ele deixa o pecado invadir, quando o mundo invade. Mas quando ele tem Cristo, não vá se entristecer porque você está sem comer, ou sem beber, ou porque está faltando roupa, ou porque está faltando emprego, ou porque está faltando alguma coisa. Não se preocupa, porque o Deus que te deu a vida, Ele te dará todas as coisas que for necessário para tudo aquilo que nós precisar. Ele diz: buscai primeiro o Senhor de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque as demais coisas eu acrescentarei. Isso quer dizer, irmão, que Ele pede uma fé. Ele pede que nós tenhamos no nosso coração uma pureza, uma santidade. Porque se nós estiver vivendo a santidade, vivendo na pureza, Ele vai mandar todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida singular. Ele vai mandar, mas Ele quer que nós estejamos em posição de um soldado para a guerra, na batalha. Porque quando Ele vier, o homem pode estar doente, o homem pode estar ferido, o homem pode estar sem emprego, pode estar sem nada. Se ele tiver com aliança com o Senhor, ele subirá. Ele subirá. Por quê, irmão? Porque essa pessoa deu credibilidade ao Senhor, e o Espírito Santo, ele passa contigo na tua prova, ele anda contigo na tua necessidade, ele anda contigo nos momentos difíceis, em meio à tribulação, ele estará com você. Por quê? Porque ele é o Espírito que cuidará do teu espírito. Porque do corpo nós cuidamos, né, irmão? Nós cuidamos, porque nós vestimos o corpo, a gente banha o corpo, a gente vai o médico fazer um check-up do corpo, mas o médico, ele não entende nada do espírito, porque o espírito, ele é invisível, é o espírito que Deus deu ao homem, e só ele sabe cuidar desse espírito. Ele sabe consolar, ele sabe levantar, ele sabe, ele está pedindo: olha, vigia, porque esse momento de nós vigiar, ele pede que nós tenhamos toda atenção a ele.
é nós dar atenção, porque quando o homem não vigia, irmão, ele esquece que Deus existe, aí ele cai no laço, cai na iniquidade, o coração dele fica ali como um mar de iniquidade, e aquela pessoa fica despreparada. Por isso que Jesus está usando essa palavra poderosa, dizendo, versículo 36, ele diz, vigiai, portanto, em todo o tempo. Aí diz, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para aleluia, acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem, em pé. Então nós temos que estar em pé. Em pé significa nós, exatamente como Deus quer, em pé na palavra, buscando a palavra. Porque o homem, quando simboliza cair, é porque ele está no pecado, caído diante de Deus. Satanás foi expulso, caiu do céu para o abismo. Então ele disse, quero que esteja em pé. Em pé é firme, em pé em posição, em pé em vigilância, em pé é exatamente olhando para Cristo. Ele diz, levanta a tua cabeça, olha para Ele, pede, que é de lá que vem a tua misericórdia. É o Salmo 121 que diz, eleva os meus olhos para o monte, olho para o monte. Um monte de problema, um monte de luta, um monte de coisas que faz muito na nossa vida, faz muito. Olho para o monte, estou vendo um monte de coisa, mas ele disse, de onde vem teu socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Eu olho para os montes, mas meu socorro vem do Senhor, não é dos montes. Estou olhando, mas eu tenho que desviar da onde é que vem o meu socorro. É do Senhor, não é dos montes, é do Senhor, porque os montes simbolizam os problemas, as lutas, as barreiras, a dificuldade. Eu estou olhando, mas eu tenho que dizer que o meu socorro vem do Senhor. É de lá que vem o meu socorro. Então eu tenho que estar em pé. Em pé significa posição. Em pé significa que eu estou pronto para andar. Estou em vigilância. Então ele diz, vigiai. O que é vigiar? É hoje que eu digo para os irmãos, nós devemos vigiar, porque nem tudo que der para nós vamos querer comer, nós vamos querer aceitar. E os pratos do inimigo ninguém sabe, mas muitas vezes ele está no meio da sopa, muitas vezes ele está ali no meio do angu, muitas vezes ele está ali por trás daqueles montes, muitas vezes ele está querendo, aleluia, penetrar lá no nosso intelecto chamado coração. Ele está querendo entrar por meio de um prato, por meio de uma oferenda, por meio de algo. Quando ele entra, que nem ele ficou ali no jardim, rodeando, conversando, quando ele ali encontrou um lugar para ele entrar no coração de Eva, ele fez nem a mentira e nem a verdade. Eva abriu espaço, ele mergulhou no coração de Eva, e ela que estava em pé, caiu. Ele que estava em pé, caiu. Olha aí, depois que o homem cai, ele fica nos braços do diabo, irmão. Por quê? Porque o diabo está lá embaixo. E quando o homem cai, fica lá embaixo. Fica junto com ele. Aí ele vai escravizar a pessoa. Por que ele bota o capricho ali? Qualquer homem, qualquer mulher. Porque o pecado está em nós. E o pecado é exatamente a cadeira que ele se senta. Por isso que ele diz, vigiar é importante em todo o tempo, orando. A palavra orar significa eu pedir aquele que eu sei que tem. Eu levo ao Senhor a minha necessidade, levo ao Senhor ali o meu pedido, que eu preciso. Eu estou dialogando, falando, Senhor, não posso, tu pode, Senhor, não tem, tu tem, Senhor, me ajuda. E eu estou constantemente tendo comunhão. Já viu uma pessoa, irmão, tendo um coração cheio de coisas do mundo?
ele orar, ele pede ele não vai acreditar em Deus. E por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando isso? Porque ele vai dizer isso. Eu mereço. Quebrei a cara. Caí mesmo. Ele a dor vem, mas ele não tem como orar. Por quê, irmão? Quem dá essa força para nós orar é o Espírito Santo. E ainda, ele completa, porque diz que Paulo diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo ele intercede com gemido inexprimível por nós. A pessoa do Espírito Santo orando por você, o próprio Deus intercedendo por você, o próprio Deus olhando, é meu filho, é minha filha. E o diabo só olhando, porque ele não pode tocar, ele não pode mexer, porque o nosso corpo aqui, irmão, não vai subir. Paulo diz que quando esse templo, essa casa velha que ele chama, se desfizer, tereis um templo, um edifício feito pelas mãos divinas. E Jesus disse: derrubar esse templo e 3 dias eu construirei. Então a nossa vida está nesse corpo, nesse tabernáculo. É o tabernáculo que nós deveremos observar, que ele diz: vigiai. Vigiai enquanto está vivo, vigiai enquanto está podendo, vigiai, porque não sabeis, porque as armadilhas estão ali. Nós estamos vendo nosso mundo na armadilha, nós estamos vendo sombrio, nós estamos vendo um poder das trevas se levantando contra a nação. Nós estamos vendo aí o agir das trevas para tirar do homem a fé. Nós estamos vendo aí, irmão, as pessoas que se afogaram na iniquidade, descendo nas profundidades, estão hoje sofrendo, e Deus vai agir. Porque quando o homem não pode, ele vem e clama, e Deus vem e age. Ele sempre agiu na terra, sempre ele entrou para dar defesa ao ser humano. Então Deus, ele disse: vigiai. E essa palavra vigiar, né, irmão, ela fala muita coisa. Se ela está na minha mente, na hora que eu for aqui, eu vou vigiando. Até passar numa pista dessa, eu vigio, olho para um lado e olho para o outro. Vou passar num canto difícil, perigoso, uma linha de trem. Aí, se eu entrar aqui nem jumento, receba a tua cara. Mas se eu vigiar, eu parei aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou observando, vigiando. Aí de repente eu vejo que vem um perigo, deixa ele passar. Aí ele está mandando nós vigiar, irmão. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Mas se nós estiver deitado, caído no pecado, na iniquidade, coração daquele jeitão, a cidade todinha dentro, aí vai ficar. E esse evangelho pregado por Jesus é bom, sabe por quê, irmão? Porque é a melhor instrução, é a que ele dá. Porque nós estamos sabendo, se nós fizermos o que ele está mandando, o céu é nosso. Se nós cumprir com essa obrigação como ele passou, pode ter certeza, irmão, que você vai contemplar a face de Jesus. Você vai ver o reino de Deus como é que é. Você vai ver como é lindo. Mas se nós não cumprir, é nós que estamos rejeitando. Porque ele disse: vigiai. Então tem pessoa, até olhando mesmo aqui para a minha vida, eu já passei por essa dificuldade, sabe, irmão? Eu já passei, porque eu tive que vigiar, mas no momento que eu estava botando em vigilância aquilo, eu sabia que aquela coisa era uma coisa que me levava a um patamar da adrenalina, entendeu? É igual quando a pessoa gosta de voar e descer de paraquedas. É uma adrenalina ali, só sabe quem está passando. Quem está descendo ali no avião e vem na asa delta ali, adrenalina, né? Eu não tenho coragem, né? Meu coração já não tem mais força para
descer não, de lá mesmo subir, né? Mas aqui, irmão, aqui tem um momento que o diabo ele vai usar naquele momento, naquela área mais que tu precisa, na área que tu mais precisa. Aí ele mostra. É aí que tu vai vigiar, porque tu sabe se aquilo for passo, se aquilo ali é um momento que tu vai passar de alegria. Aí depois você não sabe o amargor que vem atrás. Aí chama 5 minutos de alegria e o resto da vida com amargura. Está vendo? Então eles vigiarem. Porque eu vejo assim, sabe, irmão, que as pessoas, não é proibido a gente fazer tudo com decência e com ordem. Não é proibido. Tudo que você faz limitando ali as coisas, com decência, com ordem, tá? Você pode fazer, Deus se agrada. Mas até para a gente comer muito, comer de uma vez, a gente fica doente, né? É o pecado da gula. Mas quem matou ali foi a gula. Então, quando nós limitamos as coisas, fazendo com decência e ordem, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa. E se está faltando, aquilo ali é o diabo que está fazendo para a gente perder a fé, e ele vai lá e fica ali, bota uma armadilha. Aí você diz: confio no Senhor. Aí eu me lembro da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi tão fiel com Deus, porque ele disse para o rei: ô rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, se Ele quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser mesmo assim, nós vamos para a fornalha de fogo. Eita, irmão, crente desse aí, que eu dar com crente desse, hein? Se Ele quiser te livrar, Ele livra. Se Ele não quiser mesmo assim, eu não vou negar Ele. Eu não vou à fornalha. Isso é uma fé viva. Isso é um homem pé. Isso é um homem que crê. Mas lá dentro da fornalha, quem estava lá? Jesus. Por quê? Porque Jesus queria livrar e queria mostrar para o rei, para aquela nação, para nós hoje, que Ele quer a nossa alegria, que Ele quer que nós estenda a nossa fé nele, que nós coloquemos a nossa fé nele, porque Ele vai agir, porque Ele vai providenciar. Então Ele diz: vigiar é nós, irmão, observar que Ele é maior e que o diabo está exatamente ao nosso derredor. Está em nós, está ao nosso derredor. Portanto, Ele manda nós orar, orando para que possais escapar de todos esses eventos. Vocês sabem que o evento do dilúvio eles não escaparam, né? Foram, morreram, se destruíram, só 7 ali escapou. Aí observando, ele diz: Jesus só tinha 7 pessoas ali, os outros estavam tudo fazendo coisa errada demais. Irmão, não é pelo que nós estamos fazendo de errado, é a falta de fé em Cristo. É nós dedicar a Cristo, é nós aceitar Ele com o nosso coração, é a gente se dedicar a Ele, colocar nossa fé nele, porque não é pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça e a misericórdia do Senhor, como diz Paulo lá em Efésios 2. Porque as nossas atitudes só levam nós de água abaixo. Mas quando um homem ou uma mulher coloca a sua fé no Senhor, aí o negócio é diferente. Aí ela vai ter uma vigilância, aí ela vai ter uma confirmação. Por quê? Porque aquele povo do tempo de Noé, irmão, eles poderiam estar em nação que desagradasse outras pessoas, mas a fé deles estava longe. Eles não acreditavam em Deus, eles tinham deuses, eles tinham caminho para um lado, caminho para outro. Eu não mato, eu amo a minha mulher, mas na Bíblia não está dizendo que se nós praticar essas coisas e não amar a Deus, ele diz assim:
ainda que tu dê o teu corpo para ser queimado e não tiver amor, para nada serviu as suas ações. Então, primeiro, amando a Deus. Se nós amar a Deus, eu vou ter como amar os irmãos. Porque se o Espírito Santo está em mim, como é que eu vou lhe odiar? Não, eu vou lhe amar. Por quê? Porque tanta coisa errada que nós fizemos, Deus continua nos amando. Ele disse que Ele amou o mundo de uma maneira tal, e o mundo inteiro jaz no maligno. Não diz a Bíblia? O mundo inteiro jaz no maligno. E Ele amou exatamente o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós sabemos aqui que Ele está pedindo para nós vigiar, para nós orar, para nós não ser pegos por esse evento de surpresa. Ah, irmão, mas eu não vou aturar até a volta de Jesus. Sim, mas daqui eu estou esperando Jesus. Nós vamos para casa, nós estamos esperando Jesus. Se alguém, ele está ali, ele tem que ter a certeza e convicção, porque se ele morrer, ele está esperando Jesus. Porque ele vai ter encontro com Jesus. Então não tem que ficar para nós. Nós temos que entender que Jesus, ele é o começo e é o fim. É o início, né, de tudo na nossa vida. Ele é o princípio, que é início, e o fim, que é exatamente o termo. Ele é o Senhor da nossa vida. Então Jesus, no versículo 36, ele pede uma vigilância, tá? Para que nós se apresente em pé diante do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Cristo. Jesus, ele é ali conhecido e chamado Filho do Homem porque ele nasceu, né, e era um homem convivendo no meio do homem e sentia a fome, a sede, sentia o que o homem sente. Então ele é chamado Filho do Homem. É tanto que a Bíblia diz assim: todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, não será perdoado. Mas você vê que aqueles que pecaram contra Cristo, levaram ele para a cruz, bateram nele, furaram ali ele, fizeram tudo nele, mas eles se arrependeram. Na hora que Jesus morreu, eles se arrependeram, choraram, pediram perdão, foram salvos. Muitos ali foram salvos. Por quê? Porque o pecado, Jesus diz: Pai, perdoa eles, e eles não sabem o que fazem. Uma coisa é a pessoa estar fazendo um pecado, a outra coisa é rejeitar totalmente o Espírito Santo, totalmente Deus. Porque tem pessoas que seguem religiões, mas Deus vai lá no coração, fala a verdade para eles, aí ele diz: eu estava errado, é por aqui o caminho. Aí vai e diz: Senhor, me perdoa pelos pecados que outrora qual eu pratiquei. Aí Deus vai e perdoa. Aí a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa, olha, e deixa, alcança a misericórdia. Olha como a Bíblia, ela tem um caminho perfeito, tá, irmão? Ela tem um caminho que nós temos de andar nele, que é Jesus, e Jesus pede santidade, irmão. Jesus sabe como é que nós estamos. Você vê que ele sabia como era que Jó estava. Jó estava naquele momento ali para receber uma grande promoção. E olha que era rico, tinha muitos filhos e filhas, perdeu tudo. Mas Jó não estava, irmão, com o coração nos filhos, com o coração no dinheiro, que era no tempo que ele tinha muita riqueza. Jó estava com seu coração em aliança com o Pai, com Jesus. Estava com ali. É tanto que Deus disse: eu vou deixar tudo tocar dele, porque eu conheço. E o próprio disse: também sei que o meu Redentor vive. Então, versículo 37,
Aí Jesus vai falar assim, Jesus passava o dia ensinando. Olha aí, irmão, esse professor que ensinava o dia todinho não tinha salário. Aí, tá vendo? Professor que ensinava o dia todinho, porque quem ensina é mestre, quem ensina é professor. Ele ensinava o dia todinho de noite, ele saía para os montes, ele ia lá para o monte. Aí, como diz aqui, o dia todinho ensinando no templo, e ao pôr do sol, caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ele, Jesus, irmão, tinha de ter ali uns lençol de lã de ovelha, porque o frio é grande, né, irmão? E ele sentia frio, e ele ia dormir, não ficava no meio do povo, não ficava ali no templo, não procurava um hotel para ir dormir no melhor hotel, não pedia dinheiro para pagar algo, mas ele ia com amor tão grande para o templo. Aonde era que estavam os pecadores? No templo. Onde era que estava aquele que precisava da palavra? No templo. Onde era que estava aqueles que precisavam se reconciliar? No templo. Era no tempo que ele ia pregar, era no tempo que ele ia ensinar, era no tempo que ele ia para converter o coração humano. É na igreja que está o necessitado, é na igreja que está aquele que é o necessitado da palavra. Porque ele diz: bem-aventurado é o que tem fome e o que tem sede. Não é fome de pão nem sede de água. É na igreja que você exatamente recebe a palavra inspirada pelo Espírito para alimentar exatamente o teu coração. Então Jesus, ele ia o dia todinho, passava ali, ensinava, e tinha muita gente ali que amava, que gostava, mas tinha pessoa também que odiava, não gostava, como hoje também, irmão. Hoje tem pessoa que ama ouvir a palavra, tem outros que estão nem aí. Por que eu digo isso? Porque está aqui na palavra? Não, porque a gente vê pessoas chegam chorando, necessidade, perde tudo, angustiado. Aí eu digo: por que você não vai conversar comigo e ler, buscar a oração e a palavra? Não posso, olha aí. Mas pode chorar, pode urrar, pode estar se maldizendo, pode blasfemar, só não pode ouvir Deus. Quando morrer, vai dizer: Senhor, eu não ouvi. Mas Deus vai dizer: sempre estive ao teu lado, sempre te convidei. Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu cheguei e te dei exatamente a escada para o céu, e tu não quis a escada de subir, e foi na que descia. Não é verdade, irmão? Você não vê pessoas desse jeito? Aqui mesmo hoje eu estou umas 3 necessidades chorando. Não, irmão, só tem um caminho para você: consolar teu coração. É o Espírito Santo consolar teu coração por meio da palavra. Mas uma coisa, eu te abri, tu está uma Bíblia lá dentro. Tu não vai no médico, mas ele te operar e tira a Bíblia. Aí, quem é culpado? Quem foi culpado daquelas pessoas morridas de dilúvio? Eles mesmo. Noé pregou, Jesus também pregou, Jesus falou para Israel. Hoje nós estamos no século XXI, mas tem igreja por todo canto. Quem tem vontade, quem tem necessidade, embora que seja uma igreja qualquer, mais vai ver disso. Aqui fala da palavra. Então ele busca a palavra, vai buscar, e Deus dá entendimento. A direção é o Espírito Santo que dá. Então nós podemos ver que para a salvação, irmão, ela já tem que ter um início dentro. A vontade de se salvar, você tem 50%. Você tem vontade, tem 50%. Que a outra vontade é o Senhor que vai fazer, que é te libertar, te ensinar. Você vê que igreja que não ensina, ela não tem nada a ver com Deus. Porque o próprio Deus deu exemplo por meio de Cristo. Ele ia todo dia ensinar o povo a se converter no templo.
na igreja. É a Bíblia que está dizendo, Jesus passava o dia ensinando no templo. Ao pôr do sol, caminhava até o monte chamado das Oliveiras, onde passava a noite. Ao raiar do dia, o povo, olha agora, o pessoal gostava que eles ensinavam. O pessoal gostava, o pessoal gosta. Mas a dificuldade, irmão, é a aprovação. Porque eu gosto de ouvir, mas às vezes não gosto de praticar. Jesus ensinou aquele poema para todo mundo ter salvo, né? Todo mundo ali que Jesus passou o dia dele, andou com ele, era para ter se salvado. Mas tem gente que ouve, mas não dá ouvido. Tem gente que busca a palavra, mas é para não resolver uma causa do dia a dia, é para repreender uma enfermidade, é para receber um milagre, uma cura, mas não quer a salvação. A palavra é para nós entender que somos perdidos e Jesus é a salvação. Porque muitas vezes essas pessoas podem receber a cura de uma dor, de uma enfermidade, mas lá para frente ele pode perder uma parte do corpo e morrer. Além de perder a salvação, morreu todo despedaçado. Porque Deus enviou Jesus, irmão. O projeto de Deus não foi para vir curar as pessoas, não. A Bíblia fala que Ele cura, que Ele sara. Mas o projeto de Deus é para salvar, desfazer toda forma, né, de obra do diabo. Porque Deus, Ele quer limpar o nosso espírito. Porque Ele deu um corpo para nós santo. É um corpo intocável. Aí nós vamos ver. Ao arraiar do dia, todo o povo se disporia ao tempo para ouvi-lo. O povo ia para o tempo para ouvir. É muito bom ouvir, irmão. Sábio é o que ouve. Eles estão ouvindo aqui o Senhor Jesus. Nós também, pelo que está escrito, a palavra diz que toda palavra ela é uma inspiração por Deus para nós ouvir. Deus pede para nós vigiar. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus pede para nós se afastar dos laços, da malignidade. Porque Deus sabe que nós não temos condições de se escapar ileso de uma armadilha. Porque a armadilha é o diabo que arma. É ele que bota. E quando é a armadilha do diabo, não é para a pessoa cair ou ficar doente, não. É para perder a salvação. Ele quer tirar o homem da salvação. Porque quando ele foi tocar em Ló, não era para Ló perder, era para Ló blasfemar e perder a salvação. Mas ele tirou tudo, mas Ló ficou ali, Jó ficou ali. Eles passaram, Ló saiu carregado pelo anjo. A cidade estava se desvaindo, estava caindo. Todos que estavam ali, o anjo foi lá, puxou na mão de Ló, levou ele. Mas porque minha mulher, com a grandeza da vontade, coração contaminado, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Simboliza uma forma de desobediência que Deus. O anjo disse: mulher, você e seu marido, vocês não olham para trás. Olhar para trás significa a gente sair pretendendo deixar aquilo, deixar o mundo, as coisas boas. Mesmo que está enfrentando um monte, enfrentando a dificuldade, porque eles iam sair da abundância ali da cidade e iam ficar na serra, no frio, sem roupa, sem comida, mas a vida estava garantida. Que é melhor garantir a vida numa situação difícil do que perder ela no meio de muita abundância, não é verdade? Então é melhor a gente obedecer, irmão, do que fazer sacrifício. Quando ela olhou, aí Ló perdeu a esposa. Com só 2 filhos, porque ele ali disse: olha, não olhe para trás. Vá na palavra que Deus disse. Siga,
chorando. Com certeza ele caiu num pranto de choro, né? Porque amava a mulher, estava ali, perdeu e viu ela ali ficar com esse estado, então ele começou a chorar. Chorar significa sentimento. Quando eu começo a chorar, o meu sentimento sai pelos meus olhos, anunciando que eu estou passando uma dor, estou passando uma tristeza, estou passando algo. Então chorar é exatamente a lágrima do meu sentimento. A gente chora muitas vezes até de alegria, né, irmão? Chora também com dor de perda de entes queridos. Mas são sentimentos que se comovemos ali. Mas quando nós estamos tão alegres que o nosso sentimento, ele leva a sair lágrima de alegria. Mas a Bíblia diz que o choro, ele passa durante a noite inteira. Então, aquilo que traz a tristeza desperta o choro, porque é dor, porque é sentimento de tristeza. Mas se eu não passo por tristeza, como é que eu vou sentir o sentimento da alegria? Precisa eu ter a tristeza para me saber que a alegria vinha é diferente. Então, eu decido, eu separo. Se eu sinto tristeza, eu vou decidir a alegria. Então, quando a tristeza sai, a alegria se aposta. Nós estamos nesse mundo, passando por tristeza, passando por dificuldade, mas a nossa alegria é diante do Senhor, incomparável, porque aqui tudo é sombra das coisas lá de cima. A gente sente tristeza aqui, porque aqui nós perdemos os nossos entes queridos, é aqui que nós sentimos dor, é aqui que a gente sente a decepção, é aqui que a gente vê, né, as traições, sentimos dor. Mas quando nós chegar lá no paraíso com Cristo, esse sentimento acaba. Tudo é alegria, tudo é bonança, tudo é lindo e maravilhoso. Mas ele disse: vigia, para que você não esteja sendo pego de surpresa. Eu vi desde menino, que eu ia na igreja, que eu vi um pastor falar: Jesus está voltando, vigia a igreja, Jesus está voltando. E aí ficou na minha mente. Eu não sabia nem o que era vigia, eu não sabia nem o que era, e agora sabemos que vigiar é nós totalmente se acampar com Cristo, é nós receber de Cristo, é nós exatamente confiar em Cristo, ficar totalmente nele, rejeitando, porque no momento que vem as armadilhas, vem os laços, vem as coisas, aí eu estou na vigília, eu não quero, isso aqui não é para mim, isso aqui não serve para mim, isso aqui pode ser uma armadilha. Então estou na alta vigília, porque o Espírito Santo está dizendo que o meu coração ali, que aquilo não é bom, que aquilo não presta, que aquilo não é de Deus, então eu rejeito, porque é o Espírito Santo, irmão, quem nos guiará, quem nos guardará. Ele deu livre-arbítrio, né? Tanto faz eu aceitar como eu não aceitar. Está em mim. Ou eu quero ou eu não quero. Mas ele não vai impedir. Agora, se eu disser: Senhor, impede, tira, eu não tenho condição, eu sou dependente de ti, eu não tenho força, aí é outra coisa. É outra coisa, porque eu estou vendo a minha incapacidade. Eu sou incapaz, tá? Eu sou incapaz. Se eu sou incapaz, ele é capaz. Então Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo estava dizendo que podia todas as coisas em Deus, qual fortalecia. Paulo dizia: aquilo que quero fazer, não faço, e faço o que não quero. Então nós sabemos que somos dependentes de Deus para nós poder seguir os caminhos do Senhor, porque nós não sabemos, irmão, muitas vezes aonde é que está o inimigo. O inimigo sempre está no pecado, o inimigo sempre está escondido, oculto.
Quando nós percebemos isso aí, a gente cai na armadilha dele, aí o nosso coração começa o quê? Começa a ficar angustiado, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar com o coração dizendo: você pecou, você errou. Aí é onde Paulo, nas suas palavras, diz: se o teu coração te acusa, maior é Deus para te perdoar. Você vai estar de um embriagado e fazendo pergunta. E ele diz: mas eu sinto vontade de um dia ir para a igreja. Você não vai? Não, eu sei que o pecado que eu faço me acusa. Depois a Bíblia diz: se o teu coração te acusa, maior é Deus para te perdoar. Aí ele diz: aí tu sabe disso? Eu digo: você sabe, pior é isso para você. Eu sei que está na Bíblia, você sabe, você veio me testar. Se o teu coração te acusa, Deus te perdoa. E acho que o pecado, porque muitas vezes ninguém está ali testando, está na igreja e não sabe. Você, a Bíblia diz: se o meu coração me acusar que eu errei, eu sabia que estou com pecado. Ele estava errando, sentindo, só que ele não tinha vontade de pedir a Deus: Senhor, me tira dessa bebida. Eu tenho vontade, mas ele tem a vontade e junto com o prazer, porque a Bíblia diz que Deus não ouve oração do pecador. Porque o pecador, quando Deus fala, é aquele que tem prazer no pecado. Tem prazer, não pede nem para Deus tirar. Ele tem prazer, se afunda. Ele está tão sujo e se sujando mais. Mas a Bíblia diz que Deus ama exatamente o pecador que se arrepende. É outra coisa. O pecador que se arrepende deixa contra a misericórdia. O pecador que ama o pecado, ele exatamente se afunda no pecado. Porque Jesus disse para aqueles judeus: o vosso pai exatamente é o diabo. João 8,44, Jesus disse: vocês não seguem as minhas palavras, nem se agrada delas, porque vocês não são das minhas ovelhas. É pesado esse versículo. Não são das minhas ovelhas, mas ama a mentira. E quando o diabo fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então vocês são filhos do diabo. Isso é duro, né, irmão? Isso é uma palavra para quem não tiver estrutura, conhecimento e algo profundo de Deus para falar. O diabo nem vai usar: o pastor está dizendo que as pessoas vão para o inferno, as pessoas estão dizendo, está me acusando. Mas quem disse foi Jesus: aquele que ama o pecado, que ama a mentira, que tem prazer, não faz parte do reino do céu, não faz parte. Exatamente onde estava ele? Ele estava exatamente ali ao lado de Jesus, porque quando Jesus sentava para ministrar a palavra, ficava gente de todos os jeitos, de todos os lugares, pobre, rico, doente, pessoas que ficavam ali só para ouvir, só para julgar, outros que ficavam com necessidade, outros que queriam milagre, outros que queriam fazer em Cristo um julgamento, mas todos estavam ali diante dele, ele pregando, ele ensinando, ele pedindo para aquelas pessoas que exatamente faziam aliança com ele, a igreja. Ele disse: vigiai para que vós não seja apanhada em surpresa naquele dia, que exatamente é o dia da volta do Senhor Jesus. Então, as pessoas só se perdem se não buscar o endereço, né, irmão? Se não buscar. Mas a Bíblia diz assim, pedi e pedi e pedi. Significa se bater naquela tecla ali, pedindo. Pedir, dai-vos, bater, se abrirá, e buscar e encontrareis. Então, quando eu tenho o desejo da salvação, quero Cristo, conhecer a Ele, nós não somos perfeitos. Se nós fossemos perfeitos, para que nós queríamos aceitar Jesus, né, irmão? Nós queremos Cristo porque nós somos dependentes dele, carentes dele, incapazes de nos salvar.
nós precisamos dele, porque o nosso adversário, só ele que vence, nós não vencemos. Quem vence é Cristo, e se Cristo está em nós, é Cristo que vai vencer o adversário, e nós nele venceremos, porque ele vence por nós. Aleluia! Então, quem desfaz as obras do diabo é Cristo, porque Deus disse: da mulher nasceu que esse pisará. Pisar é desfazer, destruir o próprio Satanás. Então, irmão, o pecado que vai sair na nossa vida sai pela fé, porque eu aceito Cristo, não estou vendo Cristo, não estou vendo o sangue de Cristo, mas no meu coração recebi a palavra que Ele me deu essa autonomia, esta verdade. Então eu sou salvo pelo sangue de Cristo, justificado pelo sangue do Cordeiro. Então ele diz agora: vigiar. Eu tenho de vigiar. Por quê? Porque eu sou uma alma, né? Tenho um espírito e preciso, né? Na qualquer hora eu partir, mas eu tenho que sair daqui com a minha passagem carimbada, selada, convicção, e ali pela fé vendo Cristo. Porque Cristo está sempre de braços abertos. Tanto que ele morreu na cruz assim, não foi, irmão? Morreu na cruz com o braço assim, ó, pro lado da humanidade, com os braços abertos, abrindo os braços abertos: venha, venha. Então ele manda nós vigiar. E a palavra vigiar, irmão, muitas pessoas até sentem uma palavra pesada. Ah, irmão, vigia. Não está amarrado, estou pecando, porque dói. Por quê? Porque só quem recebe é quem é humilde. Porque Jesus disse: vigiai, não sabeis a hora nem o tempo, porque naquele dia para vocês não se peguem surpresa. E essa palavra vigiar está todo o tempo no nosso coração, para a gente sempre sentir o eco da voz de Cristo. Vigiai vós e orai, não sabeis qual dia, porque o Filho do Homem virá, mas nem ele sabe o dia. Então não faz vergonha. Quem não é pecador? Todos pecaram, todos caíram, todos foram afastados. Está lá em Romanos 3:23. Todos pecaram, destituído está o homem. A palavra destituído significa afastado. Todos pecaram e se afastaram. Se o homem se afastou, o homem pecou, para ele chegar ele tem de fazer o quê? Se humilhar e se reconciliar. Paulo disse que Jesus nos deu a palavra da reconciliação. É Ele que faz por nós uma reconciliação. Estamos longe, a gente chega pelo perdão, aí ele diz: agora vou reconciliar você com o Pai, a aliança por meio do Filho, e o Filho está ali, porque quem tem um filho tem um pai, quem tem um pai tem um filho, quem não tem um filho não tem um pai. E se eu me reconcilio com o Filho, estou me reconciliando com o Pai. Então a palavra de Deus, muitas vezes, ela vem para nós, a gente tem vergonha. Não é vergonha vigiar, irmão, é a gente ficar de torre ligada, atento, observando. Chega uma pessoa, aí oferece algo e deixa que aquilo ali vai lhe prejudicar. E uma pessoa botar algo para nós saber aqui, mas bem declarado. Chega alguém e diz: irmão, eu estou vendendo celular e eu estou precisando, e eu sei que o celular vale aí 2.000 ou 3.000. Não, mas eu estou precisando aqui agora, eu estou até por 500. Aí eu digo: moleza, né? Eu estou com 500 aqui, celular vale isso aí. Então é uma oportunidade que na loja não. Mas deixa eu dar uma armadilha para ele. Por quê? Porque ele pode pagar, curtir, com pouco tempo a polícia chega. E ele vai amargar onde? Na cadeia. Por quê? Não, eu comprei, então vai pagar o preço mais alto. Por quê? Você pagou com 500, agora vai pagar outro na cadeia mais caro. Né? Porque é o preço da iniquidade, irmão. É caro, dói. Mas por quê? Porque eu não encontrei meu desejo. Se eu tivesse sido
dentro do padrão da sinceridade, chegava na loja, quanto é isso aqui? Estou dando a entrada, vamos passar lá o resto. Mas ninguém ia lá na frente me julgar, porque eu estava correto, comprei algo ali correto, fiquei devendo, mas vou pagar. Mas eu não caí na armadilha. O diabo fez a armadilha, porque até mesmo podia ser lá hoje mais sofisticado. Ele diz, ele é um sistema que tem nele, que onde tu andar e chega em casa, você vai lá que ele vai dizer no Google. Aí eu, observando, analise. Você passou lá no Cuca, você passou lá no hospital, você foi no Planalto, você foi lá no shopping. Quem está me seguindo? É o Google. Teu celular, aonde tu estiver, e nada demais. Você levou tantos minutos para ir de pé, levou tantos minutos para ir de carro, e ainda bota o carro, a estrada, tudinho. Sim, irmão, como é que você não vai ser encontrado desse jeito? Nós somos vigiados no sistema da terra. E quando nós aceitamos a Cristo, será que nós também não somos vigiados pelo sistema celestial? Porque já que tem um Google aí buscando as pessoas pela a tecnologia, e a tecnologia da ciência divina, porque o Senhor disse, ele acampa um anjo ao redor daqueles que temem ali e guardam. Você já entendeu que ali tem um grupo celestial, que é o anjo que está te guiando ali, que está te seguindo, ao você está num canto lá que é desapropriado, o anjo está vendo, e o anjo vai falar no teu coração, aí não é para você, aí não dá certo. Aí você, quando não vê literal, é espiritual, você diz, meu coração pensa cada coisa, está dizendo que não é, mas não estou querendo, vou lá, vai lá. Mas o anjo te disse, o anjo te disse, tu entrou no tanto errado, e fica gravado, irmão, fica na nossa vida, porque lá para frente, aí vem a fraqueza espiritual, aí vem a morte espiritual, aí é tanto crente, irmão, em casa, já morno, está mais nem gelado, está morno, porque o crente morno, ele é o pior crente que tem. Ele começa a falar da vida das pessoas, começa a abusar as pessoas, vai para a igreja, ele cutuca do lado, cutuca do outro, ele não acredita na mensagem, ele está morno, ele fica ali, irmão, com o olhar das trevas, só para tentar derrubar o astral dos irmãos que estão, porque estando fria, porque ele está frio, ele esquenta, e se ele estiver ali morno, água morna, se você está na boca, lava o estômago, você vomita imediato, né? Então, crente morno é que nem água morna, é vomitado da boca de Deus, porque na igreja ele vai lançar, irmão, uma desavença, uma destruição, ele vai fazer separação, é um demônio que está ali naquela pessoa fazendo isso, e o zóio dele é só como o zóio de promotor, não é advogado não, de promotor, de acusação. Aí é por isso que a Bíblia diz, vomitar-te-ei da minha boca. Então essa pessoa tem condições de vigiar, ele já se entregou ali à incredulidade. Vai para a igreja, porque tem que ter esse tipo de gente da igreja, né, irmão? Porque pode dizer até bom que tem entre vós uma desavença para que o justo se manifeste, né? O justo se manifeste. Então, no nosso meio tem que ter medo, porque as pessoas que são justas, eles andam na justiça de Deus, e a gente até se alegra, se sente, porque tem pessoas que a gente sente saudade, tem uns que a gente sente só lembrança, né? Eu me lembrei, vixe, mas que ele fez algo que dói até hoje na minha consciência, mas tem outro que tem uma lembrança, e aquela lembrança, rapaz, eu me recordo, me sinto feliz. Não tem essa, né, assim, né, irmão? Porque aquele que te deu uma agulhada, tu se lembrou da agulhada que ele deu. Aí você diz, quero mais nem estar perto dele. Mas eu me lembro. Mas tem um que desperta a lembrança das coisas boas que ele fez. Então nós temos que ter essa lembrança de Jesus. Porque o diabo só vai despertar, ele desperta e quer levar para matar.
Mas Jesus, irmão, traz aquela lembrança. Nós temos aquela lembrança de dizer: sou manso, o vivo de coração, meu vivo é suave, o corpo é leve. Olha uma pessoa dessa, como é bom a gente ter ele perto, porque ele tem uma palavra que nos ajuda a nós se levantar. Então, comparar, a gente tem que entender, comparar, entendeu? Porque Jesus, ele é o bem, ele é o amor, ele é a vida, ele é a paz, ele é a continuidade, ele é o ganho, ele é o Senhor da nossa vida. O diabo, ele é a destruição, perversidade, esquerda, né? Aonde vai os bodes que berram, os bodes que não tem preço, a carne é uma carne pior que tem. Então, a gente tem que ter na Bíblia essa comparação, para a gente saber, irmão, onde é que está o rebanho do Senhor e onde é que está o rebanho de bode, né, velho? Para saber, para você saber saborear aquele dia a dia com aquela pessoa. Porque é assim, irmão, Jesus, ele está conosco, nos abençoando, todo dia. Eu amo fazer a obra do Senhor, porque até hoje nunca fui decepcionado com Jesus. Ele só alegra meu coração e me mostra o caminho para frente perfeito. Então aqui, irmão, estou trazendo essa palavra que é vigilância, que muitos não gostam, mas o salvo gosta. O salvo gosta de uma palavra que lava o coração. Porque vigiar, eu só mando você vigiar porque, né? Por que eu mando? Porque eu amo. Se eu amo, eu não quero ver seu prejuízo, não quero ver sua perda, não quero ver seu sofrimento. Deus nos ama, Ele não quer ver nós sofrendo. Nós sofremos porque nós somos pessoas mesmo, estamos da base de querer sofrer, né, irmão? Porque o Senhor Jesus, ele faz acampar no nosso coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém me ouvir, abrir a porta, eu entro sempre. Jesus é lindo demais sentado no teu coração, irmão. Na hora que Ele está sentado no teu coração, pode estar fazendo o que estiver por fora, mas lá dentro Ele está consolando, está acalmando. Ele está ali, entendeu? Te dando uma longanimidade, e tu sente aquela vontade, prazer e lembrança de estar com Ele, estar com o Senhor. Mas quando a gente não tem nada, né, e aliança com Deus, aí a angústia bate, aí vem aquela. É por isso que levou ajuda, dizia do caminho, Judas botou uma corda no pescoço. Tem muita gente aí, irmão, que pega o mesmo caminho de Judas, traz Jesus, entendeu? Ele vai ali no caminho que exatamente a gente está, vigia, não deixa o mundão, que aqui ele está dizendo a libertinagem, as consequências, sobrecarregar o teu coração. Teu coração não pode estar sobrecarregado, porque o teu coração é aonde ele vai pousar, aonde ele vai tratar, limpar, reconciliar, né? O Espírito de Deus vai estar em você. Por que ele vai estar em você? Ele vai estar em todos nós, porque a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode estar aqui, pode estar nos Estados Unidos, em qualquer local. Ele está presente em todos os locais. Então, quando nós estamos no Espírito, nós estamos com nossos parentes, aonde eles estiverem, nós estamos ali buscando a bondade para ele, aonde ele estiver. Por quê? Porque eu posso estar com você, irmão. Você pode estar em outro estado, e eu aqui, você no Espírito e no Espírito, nós estamos juntos. Estamos juntos. Porque lá tu ora por mim, e aqui eu oro por ti. Lá tu lembra de mim, e aqui eu lembro de ti. Porque eu vou orar porque eu me lembro. Se eu me lembrar, como é que eu vou orar? Então vai ter essa base. Deus está aqui pedindo: Senhor, abençoa ela, aonde ela estiver, abençoa ele, aonde ele estiver, proteja, e Deus ama, porque nós estamos com a mesma aliança. Deus quer te abençoar, Deus quer te salvar de tantas coisas aqui da terra e deixar teu espírito convicto da salvação. Você tem que ter a sua convicção. Então a salvação, quem vai dizer que você é salvo é o irmão Zé? Não. Quem vai dizer é o Espírito Santo.
Ele vai dizer, é que você é salvo. Ele vai dizer, porque ele testifica. Entendeu? Vem os seus formas de pensar, sim, irmão. Nós pensamos algo que não agrada a Deus, mas Deus tira, Deus sabe. Por isso que Jesus esteve no nosso meio e ele viu como é difícil para o homem viver na terra. É difícil, irmão. Mas a Bíblia nos dá todo o entendimento da palavra para nós entender. Por isso que Jesus ele tem um perfume cheiroso, o perfume da salvação. Ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Entendeu? Isaías 6 vai dizer tudo isso, Jesus. Deus forte, Deus tremendo, poderoso. Irmão, eu fico tão feliz com Jesus que eu nem me preocupo com a vida secular. Eu pego essa mensagem aqui e digo, agora que eu vou vigiar mesmo. Sou vigilante, não, mas agora eu vou trabalhar vigilante. Eu vou estar na porta do meu coração aqui para ficar atento. Porque é mensagem direta chegando, irmão. O correio do capeta direto aí funcionando. O nosso está quebrado, né? Mas o diabo vem por correio dele. Mas o nosso ligado em Cristo, o nosso não é correio, porque Jesus está dentro de nós. Acampou dentro do nosso coração. Porque eu abri, você abre o coração, aí ele vai estar habitando dentro do teu coração. E se Cristo está habitando dentro do teu coração, quem tocará em ti? Aí tu fica, sabe como, meu irmão? Uma pérola preciosa. Aí ele diz assim, aquele que tocar no meu ungido, na minha ungida, é mesmo tocar nas meninas dos olhos de Deus. Será, irmão, que tocar nas meninas dos olhos de Deus assim de frente é fácil, hein? Acaba vem tocar nos olhos da gente, a gente já repreende, já dá uma porrada ali, né? E furar, imagine, você é exatamente tão precioso para Jesus, que se o diabo for tocar, nem que tocar nas meninas dos olhos de Deus. Olha como você tem uma preciosidade, olha como tu é importante, olha como ele te ama, olha como é que o Senhor Jesus dirige a você, irmão, irmã preciosa. Você é preciosa. Então, essa aqui é a palavra que veio ao meu coração, para mim primeiro, e para você, que aqui eu estou colocando para você sempre ter a sua vigilância, porque aquele que te comprou não quer te perder. Jesus te ama, Jesus te guarda, Jesus te protege. Ele exatamente está com você dia e noite. Amém? Então nós vamos ficar de pé. Quero agradecer aqui, abençoar aqui a Rejane, né? O Antônio Valdir. Aí tem o Pedro, o Antônio. Os irmãos aí recebendo a bênção. Receba a bênção, segura a tua bênção, viu, irmão? Vigia aí, coloca na porta do teu coração. Irmão César aí, coloca na porta do teu coração aí, tá? Essa vigilância, porque o Senhor está voltando, não quer pegar ninguém de surpresa. Mas é por isso que Ele está dando aqui essa palavra para nós vigiar. Porque um homem preparado é melhor do que 200 despreparados. Uma vida em Cristo, tá, irmão? Se reconciliando, uma vida prudente é melhor do que 1000 fazendo desavença e zoeira. Seja prudente, seja homens desejável, que busque o Senhor, que Ele te abençoa todos os dias, todas as horas. Ele abate o adversário, abate o inimigo, desfaz as barreiras do diabo e vai planeando o caminho para você nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos orar. Os irmãos querem oração, eu também quero. Eu oro pelos irmãos, o irmão ora por mim, para Deus, né, nos abençoar na nossa caminhada. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é o pão que desceu do céu para alimentar o nosso espírito. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso entendimento. A Tua palavra, ela veio para dar toda a estrutura ao nosso espírito, base para a nossa casa ser firmada na rocha, em nome do Senhor Jesus. Pai,
abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, cada ser que está tendo este momento, a comunhão com a tua palavra. Que o Senhor, assim Deus, faça com eles, com elas, uma reconciliação, abençoando esta família, abençoando esta casa, abençoando este lar, abençoando esta alma, dando a eles, meu Pai, a capacidade para eles, sim, meu Pai, suportar as lutas, barreiras, e o Senhor vai desfazendo toda a obra do diabo da nossa vida, toda forma do adversário cairá por terra, o Senhor abrirá as portas dos celeiros, serão abençoadas, a prosperidade chegará ao nosso coração, à nossa vida, chega para nós a convicção da nossa salvação, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Oro, peço em nome de Jesus, porque Ele é o autor, consumador de toda a nossa fé. Abençoa, Pai, todos os irmãos que aqui estão presentes, que eles sejam abençoados, renovados, restaurados, aonde eles estiverem, Senhor, que o Senhor esteja guardando, livrando, protegendo, abrindo o coração deles, colocando a palavra da vigilância, para que eles, meu Deus, coloquem em sua vida esta prática maravilhosa, em primeiro lugar, adorar o Senhor e ficar de pé diante do Filho do Homem, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, Senhor, nos dá maravilhosamente esta graça em nossos corações, alegria permanente em nossas vidas, e que possamos ser sempre vigilantes, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, eu profetizo e você diz amém, em nome de Jesus. Seja, irmão, assim a sua vida, a sua casa abençoada, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos sejam todos abençoados pela fé, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira, se vocês amarem a Cristo e a palavra, e aqui estarei pela permissão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.